Olá, você que está entrando em algum curso de engenharia na Univas, seja bem-vindo. Eu sou o professor João Alves, da área de matemática. Estou aqui para dar algumas orientações sobre a vida na universidade e principalmente o estudo de matemática nos cursos de engenharia da Univas. Primeiramente, é importante explicar o que se faz numa universidade, né? A universidade realiza atividades de três tipos, basicamente: ensino, pesquisa e extensão. Ensino, vocês sabem o que é: aulas, avaliações. Pesquisa, vocês também devem ter uma noção do que é. Descobrir novos medicamentos, avaliar a eficácia desses medicamentos, registrar esses achados em artigos que serão submetidos para avaliação por pares e, se aprovados, serão publicados em revistas especializadas. Ou seja, são descobertas científicas que são feitas na universidade. Extensão é tudo aquilo que ultrapassa os muros da universidade envolvendo a comunidade externa. Podem ser ações sociais, podem ser cursos oferecidos para quem não faz parte da universidade, podem ser competições esportivas também, como essa que eu estou mostrando nessa foto, né? É uma competição de aeromodelismo, onde participam alunos de engenharia, aplicando os conhecimentos que adquiriram nas disciplinas do curso, de maneira integrada, de maneira prática. Algumas diferenças da escola para a universidade. A principal delas é que aqui você é considerado um adulto. Não precisa pedir para ir ao banheiro, não precisa pedir para sair da sala de aula quando precisar. Você é adulto, você pode sair, a menos que o professor diga que não, mas em geral existe essa liberdade dos alunos. Ninguém vai estar preocupado com se você vai sair correndo pelo pátio, cair e machucar o joelho. Você já é adulto. Se você já é adulto, você também sabe decidir se a aula é importante para você ou não. Então, quer passar a aula dormindo, abaixa a cabeça, tira um cochilo. Eu, pelo menos, não me preocupo com isso, eu deixo dormir. Não sei se algum outro professor se incomoda, mas eu considero que é você quem decide se a aula é importante ou não. Só tem um detalhe: é obrigatória a presença por uma questão legal. Os cursos da universidade são presenciais, então alguns professores podem até ser flexíveis com isso, mas a regra pede que se registre a frequência na sala de aula. Também, se você quer ficar mexendo no celular sem prestar atenção, mexendo no computador, fazendo uma coisa nada a ver com o que o professor está explicando na aula, você que sabe. É recomendado? Não. Mas o professor normalmente não fica preocupado com isso porque ele está concentrado em dar a aula dele. Então ele não vai ficar olhando se você está prestando atenção ou não. Isso é responsabilidade sua. Acha que é suficiente assistir aulas e dar uma revisada na véspera da prova? Você que sabe. É recomendado? De forma alguma. Na escola, pode ser que essa tática tenha funcionado. Tem gente que só assiste a aula, dá uma olhada no caderno antes da prova, se dá bem, passa com nota boa e pronto. Na universidade, dificilmente isso vai funcionar. Principalmente nas disciplinas de matemática, eu diria que também física, química, disciplinas assim com carga teórica maior. Tem algumas outras disciplinas mais tranquilas em que talvez você consiga ter um bom aproveitamento apenas assistindo aulas e fazendo alguns trabalhos que o professor vai passar. Introdução à engenharia, talvez comunicação e expressão, alguma coisa desse tipo aí. Mas não funciona assim em cálculo diferencial integral, em geometria analítica, etc. O estudo individual é indispensável. A aula jamais substitui o estudo. A aula serve apenas para direcionar o seu estudo. Normalmente, na universidade, o professor assume que você sabe estudar. Pegar um livro, ler, fazer exercícios, entender, lembrar do que estudou. Isso é uma pressuposição básica para um universitário, mas nem todos realmente têm essas habilidades bem trabalhadas de pegar um livro, ler, entender, lembrar do que estudou. Existem técnicas para ler, existem técnicas para conseguir lembrar do que leu.
E nem todos conhecem essas técnicas, nem todos leem e estudam da forma correta. Daqui a pouco eu vou dar algumas dicas sobre isso. Outra diferença da escola para a universidade é que, pelo menos em grande parte das disciplinas, as aulas e as avaliações são para valer, no seguinte sentido: se o professor gastou tempo explicando alguma coisa, não foi só para cumprir o horário dele, não foi só para mostrar que ele sabe do assunto. Isso que ele falou é importante, cai na prova ou serve para entender melhor algo que cai na prova. Eu recomendo que você pense da seguinte maneira: se são 9 aulas antes da prova, considere que cada uma dessas 9 aulas vale 1,1 ponto aproximadamente. As avaliações são para valer também. Então, se você não foi bem na prova, acha que merece tirar um 2, não espere abrir o SIGA, o sistema onde você vê as notas, e de repente está lá um 9. Não espere que isso aconteça, tá? O professor vai lhe dar uma nota condizente com o que você fez na prova. O professor pode passar algum trabalho, aumentar as notas de todo mundo, fazer uma normalização, isso é possível acontecer, mas ele nunca vai tirar totalmente os dois pés da realidade, tá? A nota sempre vai guardar alguma informação sobre como você está indo, sobre como você está aprendendo os assuntos que são explicados nas aulas. Isso que eu estou falando pode parecer uma coisa óbvia, mas eu sei que na escola, muitas vezes, as aulas não são para valer e as avaliações também não são para valer. É comum as pessoas passarem de ano na escola apenas por terem frequentado as aulas e às vezes nem isso. Então é importante frisar isso. Na universidade, as aulas são para valer e as avaliações são para valer. O conteúdo na universidade é denso, complexo e depende muito fortemente de tudo que você deveria ter aprendido e provavelmente não aprendeu no ensino médio. Você vai assistir uma aula, o professor vai falar uma frase, você vai tentar processar essa frase. Antes que você termine de processar, o professor já falou outras 5 frases. Então, é importante que você estude o assunto da aula antes de assistir a aula. Depois também, é claro. Você não vai conseguir estudar tudo. Primeiro porque, às vezes, a pessoa entra na universidade sem saber o que é uma função. E o que é que ela deveria saber para cursar cálculo diferencial integral? Deveria saber tudo sobre funções. Funções reais em uma variável real, o que inclui polinomiais, racionais, algébricas, trigonométricas, exponenciais, logarítmicas. Isso é praticamente o primeiro ano do ensino médio. Você não vai conseguir estudar isso da noite para o dia para depois pegar o livro de cálculo diferencial integral e só aí tentar estudar limites, derivadas integrais. E segundo, até mesmo nas partes mais essenciais de cálculo diferencial integral, de geometria analítica, tem coisas que você não vai entender facilmente. Talvez você passe alguns dias tentando entender um parágrafo. E não vale a pena tentar saber de tudo. Tenha em mente que você não precisa tirar 10 na prova. É melhor se preocupar em saber uma porção de coisas razoável que permita que você tire um 6 na prova. Agora, um 6 com segurança, para não terminar tirando um 2 por tentar fazer tudo que tem na prova sem saber de nada direito. Uma coisa que eu aprendi na prática, experiência própria, fazendo provas na universidade. Tão importante quanto saber fazer alguma coisa da prova, saber fazer as questões, entender bem um assunto, é administrar bem o tempo da prova. Porque são 2 horas que você tem para mostrar tudo que aprendeu em um mês. E se você começa fazendo uma questão que acha que sabe, mas não tem tanta segurança, erra algum passo lá, descobre que errou, vai tentar consertar, quando vê já se passaram 40 minutos, você está tentando corrigir seus erros e deixando de fazer outras questões. Então é muito fácil você tirar uma nota baixa numa prova, mesmo sabendo fazer todas as questões da prova, tá? Agora, como é que você evita esse tipo de coisa? Praticando, fazendo exercícios. Os exercícios vão lhe dizer o que é que você sabe fazer
o que é que você não sabe, onde é que você tem mais segurança, onde é que você não tem tanta segurança. Em matemática, a resposta final do cálculo que você faz não é o mais importante. Eu diria que é o menos importante. O mais importante é o raciocínio que você desenvolve para chegar nessa resposta. Se você está acostumado com provas de múltipla escolha, você pode ter essa impressão que o importante é a resposta final, né? Mas na universidade, em cálculo diferencial integral, geometria analítica, você dificilmente vai chegar na resposta final correta, porque os cálculos são mais extensos. Provavelmente você vai errar. Mas se você tiver feito o raciocínio da questão, entende os conceitos, você pode ter uma pontuação alta nessa questão. Além disso, é muito importante escrever organizadamente, de maneira clara, a sua solução, porque é isso que o professor quer ver. Se você entende, é importante que o professor entenda como você está pensando. Quais são os assuntos da matemática do ensino médio que são importantes para a matemática da universidade? Eu listei aqui alguns: noções de conjuntos, números reais e seus principais subconjuntos, racionais, inteiros e naturais, operações e expressões algébricas envolvendo esses números aí, equações e inequações, funções que podem ser algébricas, trigonométricas, exponenciais, logarítmicas e várias outras, matrizes, determinantes e sistemas lineares, geometria plana, geometria espacial, geometria analítica no plano, números complexos, etc. Ou seja, é praticamente a matemática do ensino médio toda. Existe uma coleção de matemática do ensino médio que pode ser tomada como referência, mas é uma referência um tanto avançada. Seria uma referência para um aluno que sabe matemática bem. Chama-se Fundamentos de Matemática Elementar. Tem 11 volumes. Veja que os livros são extensos e são muitos livros. Não é obrigatório você tentar estudar por essa coleção. Várias outras coleções de livros aí, mais básicos, servem, tá? Isso aqui é só uma referência de qual é a base ideal de matemática que um aluno de engenharia deveria ter. E qual é a matemática do curso de engenharia? Quais são as disciplinas que têm maior carga matemática? Eu listei aqui algumas, ó. No primeiro semestre, vocês vão ver cálculo diferencial integral 1 e geometria analítica. No segundo semestre, vocês vão ver cálculo diferencial integral 2 e álgebra linear. Depois, no terceiro semestre, cálculo diferencial integral 3 e cálculo numérico. Eu não tenho certeza se cálculo numérico é no terceiro semestre, mas acho que sim. Cálculo diferencial integral 4 no quarto semestre. E depois, se você for de engenharia elétrica, você vai ter uma disciplina que é praticamente o cálculo 5, métodos matemáticos para engenharia, se eu não me engano é esse o nome. É cálculo diferencial integral com números complexos. Também, o curso de engenharia de computação tem várias disciplinas com forte teor matemático, como lógica para a computação, teoria da computação, linguagens formais e autômatos. São disciplinas que eu acho muito interessantes e que são matemática pura. Otimização, programação linear, alguma coisa do tipo, deve ter também. Então, assim, é cheio de matemática. O curso de engenharia é cheio de matemática. Para onde você olhar, vai ter matemática. Tem matemática até onde você acha que não tem. E não existe, assim, um nível máximo de matemática que pode ser útil para um engenheiro. Quanto mais matemática, melhor você vai conseguir aproveitar outros assuntos da engenharia. Eu vou mostrar agora um exemplo de questão de prova de geometria analítica. Essa questão pede que se calcule essas expressões aqui, ó, envolvendo triplas ordenadas, pares ordenados e as operações de adição e multiplicação por números, com pares ordenados e com triplas ordenadas. Eu estou mostrando aqui as definições dessas operações, ó, como é que eu somo pares ordenados, como é que eu somo triplas ordenadas, como é que eu multiplico um par ordenado ou uma tripla ordenada por um número.
Tem algumas convenções notacionais que também são importantes para a gente poder calcular essas expressões, ó. Aqui a gente vê um /2. Esse /2 está indicando uma divisão dessa tripla ordenada por 2. Mas o que é que significa dividir uma tripla ordenada por 2? Dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por 1/2. Eu sei multiplicar por 1/2 uma tripla ordenada, porque está dito aqui, ó, multiplicar lambda pela tripla ordenada x1, x2, x3, nos dá como resultado a tripla ordenada com as componentes lambda x1, lambda x2, lambda x3. Então, se eu quero multiplicar por 1/2, eu passo 1/2 multiplicando essas três componentes da tripla ordenada aqui. Além disso, eu vejo aqui o sinal de menos, que está entre duas triplas ordenadas. Eu não defini subtração aqui em cima, só defini adição. Mas subtrair é somar com o oposto. O oposto de uma tripla ordenada é a tripla ordenada multiplicada por -1. Então, esse menos aqui você pode considerar que é somar com -1 vezes o que está à direita. Então, eu estou vendo que essa tripla ordenada precisa ser multiplicada por 1/2 e também multiplicada por -1. Logo, ela precisa ser multiplicada por -1/2. O resultado dessa multiplicação dessa tripla ordenada por -1/2 será depois somado com a tripla ordenada que aparece aqui no início, ó. Por que somado? Porque esse sinal de menos, ele se transformou num número -1 que vai multiplicar a tripla ordenada da direita. Quando a gente faz isso, transforma o menos no -1, o que fica no lugar dele é um mais, porque subtrair é somar com o oposto. Então vai ficar assim, ó. Como eu disse, esse menos /2 se transforma numa multiplicação por -1/2 e no lugar do menos ficou mais. E agora eu uso as definições das operações aí, né? O que é que significa multiplicar por -1/2 uma tripla ordenada? Significa passar para dentro esse -1/2 multiplicando cada uma das componentes da tripla ordenada, assim, ó. Então, -1/2 vezes -4 dá 2. -1/2 vezes 8 dá -4. -1/2 vezes -12 dá 6. Enquanto isso, eu estou repetindo aquela primeira tripla ordenada aqui, ó, 11, 12, 6. Para depois somar essa tripla ordenada com a outra que eu acabei de obter pelo produto de -1/2 com -4, 8, -12. Então, agora eu vou somar essas duas triplas ordenadas aqui. Isso se faz como? Somando as componentes correspondentes, que no caso são 11 com 2, 12 com -4, 6 com 6. Assim, calcula essas três componentes e chega aqui, ó, 13, 8, 12 é o resultado dessa expressão do item A. Item B, eu tenho aqui -1/4 vezes uma soma de triplas ordenadas. Como a soma de triplas ordenadas está dentro de um par de parênteses indicativo de precedência das operações, eu devo calcular primeiro essa parte da expressão. Então, eu vou somar aqui, ó, -7, -8, 10 com 7, 4, 2, aplicando a definição de soma de triplas ordenadas, que diz que eu devo somar aqui esse -7 com 7, -8 com 4, 10 com 2. Assim, calcula essas três componentes, chega em 0 menos 4, 12. Enquanto isso, eu estou repetindo o -1/4 aqui fora, né? Agora eu vou aplicar a definição da operação de multiplicação de tripla ordenada por número. Então, -1/4 vai passar para dentro da tripla ordenada, multiplicando cada uma de suas três componentes assim, ó. Calcula agora essas três componentes e a gente chega no resultado 0, 1, -3. Esse é o resultado da letra B. Letra C. Agora a expressão envolve pares ordenados e não mais triplas ordenadas. As operações são análogas, mas essa expressão é um pouco mais complexa, ela tem mais operações e é importante a gente entender bem em que ordem devem ser feitas
essas operações. Ó. Como eu tenho esse par de parênteses indicativo de precedência das operações aqui do lado direito do menos 3, eu posso começar calculando a expressão que está dentro desse par de parênteses. E como é essa expressão? Par ordenado 6, 9 menos produto de menos 2 com par ordenado menos 1, 11. Aqui eu tenho uma subtração e tenho também uma multiplicação por número. Qual dessas operações deve ser feita primeiro? É claro que a multiplicação, né? Vocês sabem que até na aritmética básica com números inteiros, a multiplicação deve ser feita antes da adição e da subtração. Outro motivo para fazer primeiro a multiplicação é que não faria sentido subtrair o par 6, 9 do número menos 2. Eu não posso pegar essa partezinha aqui, ó, e tentar calcular 6, 9 menos 2. Né? Eu tenho um número, menos 2, e tenho um par ordenado. Essas duas coisas não podem ser subtraídas uma da outra. Eu posso somar ou subtrair pares ordenados entre si, mas não um par ordenado com um número. Tá? Então, primeiro a gente calcula aqui menos 2 vezes par ordenado menos 1, 11, o que vai nos dar o par ordenado 2 menos 22. Perceba que eu não mexi no sinal de menos que estava aqui à esquerda do fator menos 2. Ó. Eu apenas calculei o produto de menos 2 pelo par ordenado menos 1, 11. Depois, qual é a definição de subtração para pares ordenados? Subtrair é a mesma coisa que somar com o oposto. Então, estou mostrando aqui, ó, vou somar o par ordenado 6, 9 com o oposto do par ordenado 2 menos 22. Qual é o oposto desse par ordenado? É o par ordenado menos 2, 22. Agora, vamos somar os pares ordenados 6, 9 e menos 2, 22. A definição você já sabe, né? Somar componentes correspondentes. Então, 6 mais menos 2 dá 4. 9 mais 22 dá 31. Enquanto isso, eu estou repetindo a parte da expressão que eu não estou modificando aqui. Esse 3 multiplicando e também o par menos 11, 12. Agora eu vou multiplicar menos 3 pelo par 4, 31. Você tem duas opções aqui. Ou você multiplica apenas o 3 pelo par 4, 31, deixando o sinal de menos lá no canto dele, sem mexer nele. Ou você passa logo para dentro aqui o menos 3, tá? Vai pegar o menos 3 para multiplicar o 4 e o 31. Se você faz isso, passa com sinal e tudo, esse menos 3 para dentro do par ordenado, aí o que fica no lugar do menos é mais, tá? Eu estou mostrando aqui essa segunda opção. Deixa mais no lugar do menos e o menos 3 passa para dentro do par ordenado 4, 31, multiplicando suas duas componentes. Agora a gente calcula essas duas componentes, ó, menos 3 vezes 4, menos 12, menos 3 vezes 31, menos 93. E por fim, a gente soma esses dois pares ordenados aqui. Menos 11 menos 12 dá menos 23, 12 menos 93 dá menos 81. Esse é o resultado da letra C. Exemplo 2, outra questão de prova de geometria analítica. Nesse exemplo 2, eu estou definindo uma operação que dá as coordenadas do vetor AB em termos das coordenadas dos pontos A e B. Tanto vetores quanto pontos podem ser representados por triplas ordenadas. São conceitos geométricos diferentes. Vetor é uma coisa, ponto é outra coisa, mas do ponto de vista algébrico, tanto pontos quanto vetores podem ser representados por triplas ordenadas. Você não precisa se preocupar com essas questões teóricas aqui, porque você vai ver que as contas que eu vou mostrar são fáceis. Tá? O importante é o quê? Saber aplicar essa fórmula. Essa fórmula pede que você faça a subtração B1 menos A1 e também B2 menos A2 e também B3 menos A3 e coloque os resultados dessas operações aqui, ó, nessa ordem. B1 menos A1, B2 menos A2, B3 menos A3. Aí eu tenho aqui as coordenadas de alguns pontos. Ponto O com coordenadas 0, 0, 0. Ponto A com coordenadas 6, 2, menos 6. Ponto B, ponto C, ponto D.
vamos calcular as expressões que são dadas aqui nos itens A e B. Primeiro item, da expressão 3CD mais OA. Eu preciso calcular as coordenadas dos vetores CD e OA, usando a fórmula que eu mostrei no enunciado. Vamos calcular CD? Eu tenho aqui as coordenadas dos pontos C e D. Aí eu faço o quê? Coordenada de D menos coordenada correspondente de C. No caso, menos 7, menos 9. Coloco isso aqui na primeira componente. Menos 5, menos 6. Coloco aqui na segunda componente. Menos 2, menos 2. Tem que ter cuidado aqui com os sinais. Coloco isso na terceira componente. Calculo cada uma dessas três componentes. Chego em menos 16, menos 11, 0. Estas são as coordenadas do vetor CD. Vetor OA. Aplico a mesma fórmula agora para os pontos O e A. Como as coordenadas do ponto O são todas zero, as subtrações que a gente precisa fazer aqui vão apenas repetir as coordenadas do ponto A no lugar das coordenadas do vetor OA. As coordenadas de A são as coordenadas também do vetor OA. Agora, calculando a expressão dada aqui na questão, 3CD mais OA, como é que fica? Eu quero multiplicar 3 vezes o vetor CD. O vetor CD eu sei que é esse aqui, ó, menos 16, menos 11, 0. Então, eu quero multiplicar 3 pelo vetor menos 16, menos 11, 0, para depois somar com a tripla 6, 2, menos 6, que é o quê? O vetor OA. Então, vamos fazer essa multiplicação aqui de 3 pela tripla menos 16, menos 11, 0, assim, ó, repetindo a tripla 6, 2, menos 6, para depois somar essas duas triplas ordenadas assim. Pronto, então o resultado é menos 42, menos 31, menos 6. Próximo item, agora eu quero calcular o vetor CD menos o vetor BC sobre 2. A gente já sabe quais são as coordenadas do vetor CD, a gente calculou isso no item anterior. CD tem coordenadas menos 16, menos 11, 0. Agora vamos calcular as coordenadas do vetor BC. Então, o que é que eu faço? Coordenada de C menos coordenada de B. Aí fica aqui 9 menos 4. Depois 6 menos 9. Depois menos 2 menos 5. Calculo essas três coordenadas, ó, chega em 13, 15 menos 7. E agora vamos calcular CD menos BC sobre 2. Lembre-se que esse sobre 2 equivale a multiplicar por 1 meio, né? Então, a gente multiplica a tripla 13, 15 menos 7 por 1 meio. Isso vai nos dar a tripla 13 meios, 15 meios, menos 7 meios. E depois a gente precisa fazer a subtração aqui dessas duas triplas ordenadas. A primeira é o vetor CD, a segunda é o vetor BC sobre 2. Lembre-se que subtrair é somar com o oposto. Quem é o oposto dessa tripla ordenada aqui? Basta trocar os sinais de suas componentes. Então, o oposto vai ser menos 13 sobre 2, menos 15 sobre 2, 7 sobre 2. Veja que à medida em que eu troquei os sinais das três componentes dessa tripla aqui, o menos que estava lá do lado de fora se transformou em mais. Eu agora vou somar essas duas triplas ordenadas, ó. Então, eu vou ficar com menos 16, menos 13 sobre 2. Só que para fazer essa operação aqui, que envolve uma fração, eu prefiro colocar logo menos 16 na forma de fração com o mesmo denominador da outra com a qual eu preciso somar. Então, menos 16 vai ser o quê? Menos 32 sobre 2. Aí eu vou calcular menos 32 sobre 2 menos 13 sobre 2, que vai me dar a primeira componente dessa soma aqui. Na segunda componente, eu faço a mesma coisa. No lugar de menos 11, eu escrevo menos 22 sobre 2. Quero somar menos 22 sobre 2 com menos 15 sobre 2. Na terceira componente, eu preciso somar 0 com 7 meios. É claro que 0 mais 7 meios é 7 meios. Então, esse vai ser o resultado. Menos 32 sobre 2 menos 13 sobre 2 vai me dar menos 45 sobre 2. Perceba que eu repeti o denominador comum, 2, e somei os numeradores com
sinais, né? Quer dizer, menos 32 somado com menos 13, isso dá menos 45. Na segunda componente, a gente tem menos 22 sobre 2, menos 15 sobre 2. Os denominadores aqui são iguais, então eu repito esse denominador e somo os numeradores. Menos 22, menos 15, dá menos 37. Então, este é o resultado do item B. Veja que esses exemplos 1 e 2 que eu acabei de mostrar são tranquilos. A matemática aqui é básica, né? O pessoal erra o quê? Esquece a fórmula. Essa fórmula aqui, o pessoal se confunde. Esquece, simplesmente. Faz a subtração aqui na ordem contrária, A1 menos B1, em vez de B1 menos A1, esse tipo de coisa. Tem gente que multiplica em vez de subtrair, né? Multiplicar 1 vezes B1, em vez de fazer B1 menos A1. Tem gente simplesmente que não faz nada, esquece completamente. As operações aqui também, de adição e multiplicação por número. Muita gente esquece a definição, se confunde. Por exemplo, o resultado de uma soma de pares ordenados é outro par ordenado, não é um número. Um número é uma coisa, um par ordenado é outra coisa. Aí tem gente que faz essa conta aqui, mas depois soma. Por exemplo, no item A gente chegou na tripla ordenada 13, 8, 12. Aí tem gente que chega aqui, mas depois soma 13 mais 8 mais 12, 33. Aí dá 33 a resposta, né? Quer dizer, esse tipo de erro. É esse tipo de erro que o pessoal comete, tá? Então ninguém pode dizer que é uma matemática avançada aqui. Os erros que o pessoal comete são erros de matemática muito básica nesse tipo de questão aí. Vamos ver como é a taxa de aprovação em geometria analítica. Esse gráfico mostra a proporção de alunos reprovados, aprovados e alunos que eu estou chamando aí de alunos fantasmas, são alunos que nunca fizeram alguma prova. De 154 alunos de geometria analítica dos cursos de engenharia civil, engenharia elétrica e engenharia mecânica, metade fez alguma prova e reprovou. Cerca de um oitavo não fez nenhuma prova, desistiu mesmo antes da primeira prova. E o restante, aproximadamente 3/8, passou. Quem olha esse gráfico aqui pode achar que a causa de tantas reprovações e desistências é o nível da prova alto demais, o professor está pegando pesado, colocando questões muito difíceis. Mas vamos ver alguns outros dados aqui, ó. Esses números, 24, 77, 53, correspondem a essas fatias que eu mostrei no gráfico de Peterson. 77 alunos reprovados não fantasmas, 24 alunos fantasmas, ou seja, que não fizeram nenhuma prova, e 53 aprovados, tá? Mas vamos tentar entender o que é que aconteceu com esses 77 reprovados não fantasmas. Eu mostrei para vocês duas questões de geometria analítica, exemplo 1 e exemplo 2. O exemplo 1 foi uma questão da prova de geometria analítica da turma de engenharia civil, e esse exemplo 1 é muito parecido com outra que caiu na prova de engenharia elétrica e também é bastante parecido com o exemplo 2 que eu coloquei na prova de mecânica. É razoável considerar que essas duas questões tenham sido as questões mais fáceis dessas provas aí. Isso eu suponho, em parte, pelo desempenho dos próprios alunos nessas questões e também por semelhanças entre as questões. O exemplo 1 não é assim exatamente do mesmo tipo do exemplo 2, mas se você for comparar a dificuldade de fazer um ou outro, é basicamente a mesma. Aí vamos ver quantos desses 77 reprovados não fantasmas tiveram desempenho médio ou superior na questão mais fácil, que pode ser o exemplo 1 ou o exemplo 2, dependendo da turma. O que eu quero dizer com desempenho médio ou superior é uma pontuação nessa questão que é maior que ou igual à pontuação média da turma. E aí a gente vê que dos 77 reprovados não fantasmas, apenas 21 de civil ou elétrica e apenas um de mecânica, totalizando aqui 22,
tiveram desempenho médio ou superior na questão mais fácil. Veja, de 77, apenas 22 tiveram desempenho médio ou superior na questão mais fácil, enquanto que 55 tiveram desempenho baixo na questão mais fácil. Então, isso indica que o problema não está nas questões mais difíceis. Até nas questões mais fáceis, a maioria dos alunos se dá mal. Por quê? Problemas de matemática básica. Se a gente mudar um pouco o parâmetro aqui, em vez de considerar o desempenho médio ou superior na questão, considerar o desempenho de pelo menos 90% na questão. 90% aí refere-se à pontuação total. Quantos obtiveram na questão uma pontuação de 90% da pontuação máxima? E aí a gente vê que apenas 16 alunos desses 77 tiveram desempenho de pelo menos 90% na questão mais fácil, enquanto que 61 alunos tiveram desempenho de menos que 90% na questão mais fácil. E aí fica ainda mais claro que a dificuldade dos alunos não é nas questões difíceis, é na questão mais fácil. Veja que esses exemplos que eu mostrei são questões que dá para fazer tudo, dá para ter um aproveitamento de 100%, fazendo as contas direitinho com calma, lembrando das fórmulas, não cometendo erros absurdos, como dar maior precedência à adição com relação à multiplicação, coisa que desde a primeira série do ensino fundamental a gente estuda, né? Multiplicação e divisão vem antes de adição e subtração. Agora eu estou mostrando em gráficos os dados das tabelas, indicando quantos reprovados não fantasmas tiveram desempenho médio ou superior no exemplo 1, dentre os alunos de engenharia civil ou elétrica. Temos aqui praticamente 50% de reprovados não fantasmas desses cursos de engenharia civil ou elétrica. Mas se a gente subdividir essa parte de reprovados não fantasmas, vendo quantos deles obtiveram desempenho médio ou superior no exemplo 1, a gente vê que essa parte rosa aqui, ó, mais da metade dos reprovados não fantasmas obtiveram desempenho baixo no exemplo 1. E se a gente substituir desempenho médio ou superior por desempenho de pelo menos 90%, aí a parte rosa aqui fica ainda maior. Quase 3/4 dos reprovados não fantasmas obtiveram desempenho de menos que 90% no exemplo 1, ou seja, não souberam fazer a questão mais fácil. E aqui eu estou mostrando os gráficos para engenharia mecânica. Para engenharia mecânica, eu estou considerando como questão mais fácil o exemplo 2 e não mais o exemplo 1. É por isso que eu separei engenharia mecânica das engenharias civil e elétrica. Aí o que é que a gente observa aqui? Ó? Pouco mais de 50% dos matriculados são de alunos reprovados não fantasmas. Desses reprovados não fantasmas, quase todos tiveram um desempenho baixo no exemplo 2. Vamos agora substituir desempenho médio ou superior por desempenho de pelo menos 90%. Aí a gente vê que dos reprovados não fantasmas, todos eles tiveram desempenho de menos que 90% no exemplo 2. No ensino médio, eu tinha um método de estudo que funcionou bem para o ensino médio. Eu pegava o livro, lia tudo na ordem, fazia todos os exercícios na ordem, comparava minhas respostas com as respostas do livro, ia vendo como estava a minha taxa de acerto, tentava evitar cometer os mesmos erros novamente e assim ia melhorando e aprendendo. Mas quando eu entrei na universidade, esse método não funcionou mais. Eu não tinha tempo para pegar um livro de 600, 700 páginas, ler tudo, fazer todos os exercícios. Um único exercício de cálculo diferencial integral leva geralmente 20 minutos, 30 minutos para fazer. E vai ter quantos exercícios? Numa única sessão do livro, você encontra uns 40 exercícios. Imagine no livro todo, ou na parte do livro que será utilizada na disciplina ao longo de um semestre. Então é muita coisa. Além de ser muita coisa,
o assunto é diferente daquilo que você faz no ensino médio. A matemática no ensino superior é mais conceitual, é mais abstrata. Você não pode pegar um livro de matemática do ensino superior e tentar ler esse livro como se estivesse lendo um romance, porque tem definições que requerem certa reflexão para entender o que é que está sendo definido ali. É preciso muitas vezes confrontar partes de um livro com partes do mesmo livro ou de outros livros, comparar o conhecimento que você está adquirindo naquele momento com outros que você já tem, questionar tudo que você lê, se perguntar se faz sentido o que está escrito ali. Em suma, é necessário quebrar a cabeça. Matemática se aprende quebrando cabeça. Até na leitura, você não pode ter uma atitude passiva, ficar na frente do livro como se isso fosse suficiente para aprender. Não é assim. O aprendizado ocorre na sua cabeça. E é indispensável que a sua mente esteja trabalhando, esteja questionando, refletindo. Não só quando você vai fazer exercícios, mas também quando você está lendo. Isso se chama leitura ativa. Ler questionando, anotando, completando, reescrevendo. Às vezes é necessário reescrever partes do livro que você acha que não estão muito claras ou que você pode escrever de uma maneira que faça mais sentido para você. Até para verificar se o que está dito ali está correto mesmo. O livro pode errar, ou o livro pode explicar coisas de uma maneira que não é a melhor para você. Muito mais comum do que o livro errar é o livro deixar lacunas. Isso é sempre. Quase toda página do livro vai ter algum comentário, alguma reflexão que você pode adicionar. Os livros não são obras acabadas. Sempre há algo a acrescentar, sempre há algo a melhorar. E isso é você que tem que fazer. O leitor deve fazer isso para o próprio entendimento. Outro exercício importante é tentar lembrar do que leu. Você passou o dia todo estudando um assunto. Quando deitar para dormir, tenta lembrar do que você estudou naquele dia. Quando estiver no ônibus, quando estiver numa fila de supermercado, de banco, tenta lembrar de algo que você estudou recentemente. Antes de estudar, pega uma folha de papel, tenta colocar no papel tudo que você lembra da última vez que você estudou o assunto. E aí depois você compara o que você consegue lembrar com o que você vê que está no livro. Aquilo que você consegue lembrar, pode ser que depois de um tempo você não consiga mais lembrar. Quando você estiver quase esquecendo, tente novamente lembrar das coisas. Isso vai reforçar para o cérebro que aquelas informações são importantes. Vai dar preguiça, é chato, mas isso ajuda muito. Você exercitar o cérebro a recuperar informações que estão quase sendo esquecidas. Quanto mais você fizer isso, mais fácil vai ser lembrar dessas informações quando você precisar usá-las. Não só para manter as informações na memória, mas também para agilizar a utilização dessas informações que estão lá. Até o ponto que você consiga lembrar disso como se fosse o seu próprio nome. Veja que na vida cotidiana a gente consegue lembrar de muita coisa, tem muita informação gravada na nossa memória que a gente usa sempre. Você nunca esquece o caminho de volta para casa. Vai para a universidade e volta para casa todo dia. Você nunca esquece o caminho de volta para casa. Você nunca esquece seu nome completo, seu CPF, seu RG, se é que você já decorou alguma vez. Mas geralmente quem decora o próprio CPF, o próprio RG, não esquece mais. Então, o nosso cérebro é capaz de lembrar de muita coisa. É só dar a ele o reforço que ele precisa para entender que essas informações são importantes. Tão importante quanto ler de maneira ativa e tentar lembrar do que leu, ou até mais importante do que tudo isso, fazer exercícios, tantos quanto forem suficientes para que você tenha segurança, para que você consiga fazer as questões de maneira fluida, sem ter dúvidas, sem travar, sem errar muito. Você precisa fazer as questões de maneira natural, até para você não ficar nervoso ou nervosa quando for fazer a prova. Às vezes, o nervosismo é devido ao fato daquele assunto não ser familiar o suficiente para você. Você estudou,
mas não olha para aquele assunto da mesma forma como você olha para letras da sua banda preferida, por exemplo, que você lembra com facilidade. Ao fazer exercícios, não olhe respostas de canto nenhum, escreva suas respostas, suas soluções no papel e depois confira suas soluções com as soluções do gabarito, do livro, qualquer lugar que possa lhe dar as respostas certas. Essa comparação vai lhe dizer como é que está a sua taxa de acerto, o que é que você está errando, o que é que você está acertando, o que é que você precisa melhorar também, quais erros você precisa tomar cuidado para não cometer novamente. É importante saber que os assuntos da matemática se organizam num fluxo lógico. Alguns assuntos dependem de outros mais básicos, e esses mais básicos dependem de outros ainda mais básicos, e assim por diante. Então, muitas vezes é importante revisar assuntos anteriores. Agora, você não vai poder estudar da maneira ideal sempre devido à limitação de tempo. Então, é importante ter uma flexibilidade entre o que deveria ser feito idealmente e o que dá para fazer nas condições de tempo que você tem. Mas sempre mantendo em mente isso. Se você não está entendendo algum assunto das disciplinas da universidade, existe uma grande probabilidade de isso ter a ver com a matemática básica que você não domina bem. Regularidade nos estudos. Você não vai aprender o assunto todo estudando 2 dias antes da prova. Quanto melhor você distribuir o seu estudo no tempo, mais facilmente você vai aprender. Além disso, o cérebro precisa de repetições. Não adianta estudar um assunto um dia só, entender e depois não voltar mais a esse assunto. É necessário revisar. E revisar de maneira regular, uniforme, bem distribuída no tempo. Antes da universidade, a sua vida é uma coisa. Depois da universidade, a sua vida é outra coisa. Se você quiser ter um bom aproveitamento nas disciplinas, saiba que você não vai ter o mesmo tempo livre que você tinha antes. Se antes você gostava de sair todo fim de semana, se divertir com amigos, jogar bola, jogar videogame, você vai ter que reavaliar suas prioridades agora, porque o tempo disponível para lazer não vai ser o que você gostaria que fosse. No início do curso, você pode achar que deixar de sair um fim de semana para se divertir com amigos é um grande sacrifício que você está fazendo em nome do seu desempenho na graduação. Mas depois de uns 3 ou 4 anos de graduação, você não vai ter nem vontade de fazer aquelas coisas que você fazia antes. Em parte pela idade, que a pessoa vai ficando mais velho, vai deixando de gostar de fazer algumas coisas, e em parte também pela pressão que você vai sofrer nesses anos de graduação. A impressão que eu tenho é que alguns alunos, quando começam a ter aulas e provas na universidade, atribuem suas notas baixas a uma falta de noção do professor que exagerou no nível, colocou coisa pesada demais. E aí você chega em cálculo 2, álgebra linear, percebe como era fácil as disciplinas do primeiro semestre. Chega em cálculo 3, aí cálculo 1 vira uma brincadeira de criança. E aí você vai avançando e vai vendo que a vida é difícil. A vida não é fácil. Depois que você se forma, acha que passou? Não, não passou nada, está começando agora. Esse tipo de compreensão vem com a maturidade, com o passar dos anos. E essa maturidade vai ajustando a forma como você administra o tempo. Talvez isso que eu estou falando agora não faça tanto sentido para você neste momento quanto vai fazer daqui a uns anos. Mas desde já eu vou adiantar. Reavalie constantemente suas prioridades e corte o que não for essencial. A administração do tempo depende do nível de maturidade da pessoa, de quão seriamente ela encara seus compromissos e como ela se enxerga diante deles. Eu mesmo, quando eu comecei a fazer minha primeira graduação, eu não levava muito a sério
às tarefas que eram me passadas na universidade. Eu percebia que outros alunos se preocupavam muito mais com aquelas tarefas do que eu. Eu pensava, se eu conseguir fazer, bem, se eu não conseguir fazer, não adianta entrar em desespero. Só que enquanto isso, outros alunos estavam já desesperados e estavam fazendo essas tarefas e conseguiam fazer. E eu, tranquilão, não fazia. Isso é o quê? Maturidade. Infelizmente, a maturidade vem depois de muito sofrimento, depois de apanhar, depois de ver que aquilo que você não levou muito a sério vai fazer uma grande diferença na sua vida depois de um tempo. E no primeiro período é toda uma novidade, você está descobrindo um ambiente universitário, você está conhecendo novas pessoas, fazendo amizade. Tudo isso faz parte do processo, mas cuidado não ficar encantado demais, esquecer das suas responsabilidades. Eu noto no semblante dos alunos quão preocupados eles estão. E eu vejo pessoas com um semblante parecido com esse bonequinho aqui, que acha que está na universidade a passeio. Outras mais parecidas com esse do outro lado do ônibus, o semblante preocupado. O que eu percebo é que esses com semblante preocupados muitas vezes têm uma grande evolução nas notas, começam com notas baixas, mas vão aumentando e passam. Enquanto que outros que estão parecendo mais tranquilos não têm um bom aproveitamento e terminam reprovando. Quanto do conteúdo eu preciso saber? Conhecimento nunca é demais, mas na nossa cultura, geralmente é mais valorizada a opinião de que conhecimento sempre é demais. Por exemplo, é comum você ter uma corrente, um fluxo de alunos sempre procurando a turma onde é mais fácil passar, independentemente de quanto cada um deles vai conseguir aprender nessa disciplina. A procura maior sempre é pela dificuldade menor. E não só entre alunos, mas também entre professores, entre técnicos, setores administrativos da Univasf, sempre existe a discussão sobre reprovações, sobre retenção na universidade. Isso é uma preocupação. Será que a gente não está exigindo demais, dando um ensino rígido demais? Será que as coisas não podem ser mais fáceis? Agora, eu nunca vi ninguém reclamar de professores que cobram de menos. Até no ensino básico mesmo. A gente sabe que é praticamente aprovação automática e não existe nenhuma preocupação sobre isso. Na área de matemática, essa vontade de saber o mínimo possível é até maior do que em outras áreas. Eu já ouvi comentários de pessoas da área do direito que queriam aprender mais durante uma aula e o professor ficava sem querer revelar o segredo, porque esse segredo é importante do ponto de vista profissional, até para o professor mesmo, que ainda exerce a advocacia. Se ele contar o pulo do gato, ele vai estar preparando advogados melhores do que ele. E aí a luta é para extrair do professor tudo o que os alunos podem, enquanto que o professor quer ensinar, mas também não quer dar o pulo do gato para os concorrentes que estão sendo formados ali. Essa vontade de saber mais, essa vontade de extrair do professor tudo o que se pode, não é tão comum assim nas disciplinas básicas de matemática de um curso de engenharia. Eu percebo que grande parte dos alunos está preocupado realmente com o que vai cair na prova para poder passar e se livrar daquilo o mais rápido possível, para nunca mais olhar para um livro de cálculo na vida. Isso é bom para um engenheiro? Quanto o engenheiro se beneficia em não saber matemática? A verdade é que quem tenta estudar só o suficiente para passar, corre um risco muito maior de reprovar, porque os alunos não conhecem direito o assunto, não sabem o quanto extenso é o assunto, não sabem o quanto é pouco e quanto é muito. Então terminam estudando menos do que o suficiente para passar. Não tem como fazer um cálculo, eu só vou estudar 70% do assunto, porque 70% de quê? Qual é o 100%? Os alunos não sabem qual é o 100%, porque não conhecem direito o assunto. Além disso, quem estuda somente para passar não vai conseguir aproveitar esse estudo
em outras disciplinas, nem na profissão após formado e nem na vida. Vai ser um tempo perdido. Muitas vezes os alunos estudam o mesmo assunto duas vezes, sem saber que determinadas abordagens são sobre o mesmo objeto de estudo. Por exemplo, em cálculo diferencial integral ou em álgebra linear, o professor muitas vezes gasta um tempo explicando coisas básicas de lógica, raciocínio lógico, assunto que cai em concursos. Aí, enquanto a pessoa está estudando cálculo, álgebra linear, a pessoa está só focado no que cai na prova, na conta que tem que fazer para acertar a questão, e o professor está lá explicando o enunciado de um teorema, explicando a diferença entre o se, então, e o se somente se. E a pessoa, o que é que o professor está falando? Não estou entendendo nada, não quero saber disso, isso não é álgebra linear. Mas depois que a pessoa se forma, vai fazer concurso. No concurso cai raciocínio lógico. E a pessoa acha que vai estudar uma coisa nova, que nunca ninguém ensinou para ele. Não, já estava sendo trabalhado ali, dentro de álgebra linear, dentro de geometria analítica, dentro de cálculo diferencial integral. As pessoas não entendem direito esse caráter abstrato da matemática, né? Um biólogo, quando estuda anfíbios, quando estuda um sapo, está estudando aquele sapo e acabou. Um matemático, quando estuda cálculo, não está estudando só cálculo, está estudando um monte de coisa que está ali por trás. É muito fácil as pessoas perderem a noção de quanto de carga de conteúdo é razoável para uma determinada disciplina. O professor está cobrando de mais ou de menos. As pessoas gostam também de comparar, né? A prova que eu estou fazendo com a prova que meu colega de outra turma está fazendo. As notas que nós nessa turma estamos tendo com as notas que o pessoal de outra turma está tendo. E aí, qual é a conclusão? Quando alguém percebe que em outra turma as notas estão maiores do que na sua própria turma, qual é a conclusão que a pessoa tira? A pessoa vai dizer que na outra turma o professor está cobrando menos do que deveria, ou vai concluir que na sua própria turma o professor está cobrando mais do que deveria? A conclusão sempre é: eu estou sendo injustiçado, porque aqui as coisas estão mais difíceis. Mas ninguém para avaliar o conteúdo que está sendo ministrado na disciplina com relação a parâmetros internacionalmente aceitos. O que é que eu tenho que tomar como referência? É o que está sendo ensinado na universidade onde todo mundo passa? Ou é o que está no livro que é mais usado no mundo? Cada disciplina tem uma ementa que lista os assuntos mais essenciais que deveriam ser ensinados nessa disciplina. Essa ementa acompanha uma bibliografia que lista os livros mais importantes para aquela disciplina, segundo a abordagem que foi escolhida pelo projeto pedagógico do curso. Para cálculo diferencial integral, talvez o livro mais usado no mundo seja o livro do Stewart, que eu estou mostrando aí. No livro do Stewart, você pode conferir o sumário e ver quais assuntos são abordados. Isso é um bom parâmetro para saber o que é que deve ser ensinado numa disciplina de cálculo. Eu recomendo que você pegue os exercícios de um livro como este, amplamente adotado no mundo, e tente fazer os exercícios. Veja quantos dos exercícios de um livro como este você consegue fazer. Se você consegue ter um aproveitamento razoável nos exercícios desse livro, então você está sabendo bem o cálculo diferencial integral. Agora, se você pega aleatoriamente 10 exercícios desse livro aí e não consegue fazer nenhum, eu acho que não faz muito sentido reclamar do nível da prova de cálculo diferencial integral que você está tendo que fazer para passar na disciplina. É impossível para um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. Citação de Epíteto. A grande maioria dos estudantes de engenharia, principalmente calouros, não sabe direito o que é matemática. Podem saber aplicar algumas fórmulas, mas não entendem apropriadamente a metodologia e os conceitos da matemática. Até alguns profissionais de áreas correlatas, engenheiros, físicos, químicos, não sabem direito como funciona a matemática. Apesar disso, é comum ver alunos do primeiro período na universidade questionando escolhas que o professor fez para ensinar a disciplina, né? O professor estudou o assunto 20 anos, já é formado
não apenas estudou por muitos anos esse assunto, mas ensinou também para várias turmas. Às vezes, quando o aluno pergunta uma coisa, o professor já pensou nisso umas 500 vezes. O aluno pergunta: por que usa o quadro e não o slide? Por que usa o slide e não o quadro? O professor já pensou nisso umas 5.000 vezes. O problema maior é quando a pessoa tenta entender por que o professor está falando de determinado assunto, ou por que está explicando determinado assunto de um jeito e não de outro. Porque o aluno não tem condições de entender os objetivos da disciplina, porque ele não sabe direito nem o que é matemática. Quando dá para explicar, o professor pode dizer: eu estou fazendo essa conta desse jeito, por isso, por aquilo. Mas nem sempre dá para explicar os objetivos, porque os objetivos têm a ver com ideias que os alunos não entendem, ideias que serão abordadas em outras disciplinas, formas de pensar, coisas abstratas, que os alunos não sabem o que é. É bom questionar, mas é bom também saber que provavelmente o questionamento que você tem sobre a abordagem do professor já foi avaliada pelo próprio professor e ele faz as coisas daquele jeito por algum motivo que talvez você não consiga entender. A matemática mais fácil nem sempre é a melhor. Eu vejo os alunos sempre preocupados em por onde é mais fácil, por onde é mais fácil. Professores e autores de livros também estão preocupados com isso. Mas quando eu digo que a matemática mais fácil nem sempre é a melhor, é porque, primeiro, o aluno tem que buscar também superar as suas próprias dificuldades. Ele não pode só ficar esperando que o professor facilite, que vá baixando o nível da matemática. A função do professor é alcançar o aluno e a do aluno é alcançar o professor. O aluno não tem que ficar só esperando o professor chegar nele. Cada um faz a sua parte. Além disso, o nível ideal de matemática depende de cada pessoa. Nem sempre o que funciona para a maioria é o que funciona para você. E às vezes, o mais fácil para a maioria não é o que vai fazer você aprender mais. No ensino médio, eu comecei estudando matemática por livros básicos e só no final, no terceiro ano do ensino médio, eu conheci a coleção Fundamentos de Matemática Elementar, que é muito mais difícil do que os livros que eu vinha usando. Apesar de ser mais difícil, foi nesses livros que eu encontrei o gosto pela matemática. E não foi porque eu achava aquela matemática fácil, foi porque eu achava aquela matemática interessante. Foi lá onde eu descobri o que é a lógica. Foi lá onde eu comecei a ler demonstrações de teorema e com certa dificuldade comecei a entender algumas. E isso me fascinou. Eu comecei a gostar de matemática não pelos livros mais fáceis, mas por um que era talvez o mais difícil para o ensino médio. Se você tem a impressão que a abordagem do professor não está lhe servindo bem e você tem algum outro método onde consegue aprender melhor, assistir vídeos no YouTube, pode ser que para objetivos imediatos esses seus métodos sejam melhores. Mas também pode ser que depois de um certo tempo você perceba que aquela explicação do professor era melhor para quem já tinha um certo nível de matemática que você não tinha na época. Isso foi uma coisa também que eu aprendi por experiência própria. Na graduação eu tinha meu jeito de estudar. Muitas vezes não dava muita importância a aulas, mas depois de um tempo a pessoa percebe que era só uma questão de maturidade. Se você tivesse um pouco mais de preparo para aproveitar bem aquela aula, você iria conseguir extrair dali lições importantes. O professor conhece o assunto melhor do que você e pode indicar atalhos, formas alternativas de pensar, reflexões importantes que podem ajudar muito o seu entendimento do assunto. Mesmo que temporariamente as circunstâncias lhe obriguem a estudar de maneira mais imediatista, é importante não perder de vista quais as lacunas de sua base matemática e como seu aprendizado poderia ser melhorado se você preenchesse essas lacunas. Eu passei grande parte dessa apresentação falando sobre a importância de levar a sério os compromissos da vida acadêmica, mas não posso deixar de falar também que preocupação, ansiedade, frustração pode até ser bom
mas só até certo ponto. Não ultrapasse seus limites. Se precisar de alguma orientação psicológica, procure o CEPSI da Univas. É isso que eu tinha a dizer. Desejo a todos um ótimo início do curso e fico à disposição para qualquer coisa que eu possa ajudar. Obrigado e até mais.